Bem-vindo ao podcast Mesa CCE. Vocês que nos acompanham no nosso canal do YouTube, aproveitem esse momento para curtir, compartilhar e propagar as informações que a gente vai trabalhar hoje aqui. Hoje, pessoal, a gente vai falar de um assunto relevante. Sabe você que trabalha em uma empresa familiar, como gerir, como conciliar, né, o passado com o futuro, ou seja, como equilibrar a tradição com a inovação. E para isso, a gente trouxe aqui, nesse dia tão especial, Marcos Almeida, o diretor da Nordeste Atacado. Então hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história desse grande profissional e ele está aqui conosco. Então, bem-vindo, Marcos Almeida, ao podcast Mesa CCE. Aqui é a sua mesa para a gente trocar ideias. Obrigado, Romero. Ansioso por esse bate-papo. Que bom, que bom. E vamos contar a nossa história, né? Vamos ver o que é que vai sair. Vamos lá. Contar histórias, experiências, né? Sim. A gente já conversou um pouco sobre tua história e é uma história inspiradora. Então você que está nos acompanhando pode observar todos esses detalhes, porque o Marcos Almeida tem algo interessante para te contar, porque eu acredito que antes, né, de chegar a esse cargo, né, diretor de marketing da Nordeste Atacado, qual foi a tua trajetória, como foi essa caminhada aí profissional? Fala pra gente. Então vamos lá. Hoje eu tenho 26 anos de empresa, né? Tudo começou lá em 1998. Olha só. Sou formado em administração de empresas pela Unicap, aqui em Recife mesmo. E meu pai fez uma coisa muito interessante com a família, né? Ele, quando a gente se formava na escola, após o terceiro ano, ele sempre pedia para a gente passar, ele pediu para que a gente passasse no vestibular na segunda entrada. Para que nesse período, desses 6 meses, ele pudesse nos enviar para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio para aprender de fato o inglês. Olha que visão, né? Pois é. E assim ele fez com os três filhos, né? Eu e meus 2 irmãos. E como foi para você aceitar isso assim, tão jovem, já sair do país, aprender outra língua, como foi? Não, para mim foi ótimo. Eu não queria era voltar, né? Mas ele trouxe de volta. Ele disse, não, então tem um acordo, né? Vai e volta, né? Mas tem que voltar. Pois é, porque foi uma experiência fantástica. Aconselho quem puder proporcionar isso para os filhos. É uma coisa que você volta completamente, realmente mudado, com visão diferente de outras culturas. É uma experiência simplesmente sensacional que abre muito a cabeça da gente. Qual foi a tua principal lição, né, desses 6 meses lá fora, Marcos? Então, a minha principal lição foi a gente criar a nossa independência, a gente se provar para que a gente possa sair debaixo das asas dos nossos pais até então e a gente poder resolver nossos problemas sozinhos, nossas angústias sozinho, porque você está num país diferente. Cultura, tudo novo, né? E jovem, né? Jovem, numa casa de família diferente, com cultura diferente. Então você tem que lidar com as situações, você não tem mais o pai para chamar, a mãe para chamar, você tem que, né, de fato, convite que diz assim, ó, agora vai, se joga, cresce, desenvolve, né? Pois é. E aí voltando já... E aí a gente voltou depois de 6 meses e já ingressamos na empresa, né? Entendi. Dia 1º de agosto, chegou o dia 30 de julho, 1º de agosto já começamos a trabalhar na empresa. E foi outro fato interessante, por ser uma empresa familiar, meu pai tem uma escola de multinacional e ele conseguiu colocar em prática essa gestão dentro da empresa. O que ele fez com a gente? Ele fez com que nós fizéssemos um estágio dentro da empresa em todos os setores, literalmente. Então, nos primeiros 6 meses de trabalho, eu passei praticamente de 15 dias a 1 mês em cada setor. Financeiro, vendas, contabilidade, expedição. Então me conta um pouco melhor sobre isso. Então assim, aí vem o filho do dono, né? Um cara jovem, foi para os Estados Unidos, Disney, McDonald's, comeu lá do bom e do melhor, aí veio para a empresa estagiar. Me fala esses privilégios aí.
Pois é, vê só como foi. Vê só como era lá na empresa. Com carro novo, viu? Sim. Porque quando eu voltei, carro novo, zeradinho, certo. Primeira experiência, trabalhar como office boy, que naquela época ainda existia essa função de office boy. O filho do dono que acabou de chegar dos Estados Unidos foi trabalhar como office boy. E veja como era. Olha só, percebe, né? A diferença aí, né? Então vamos lá. Pegava meu carrinho zero, certo? Um Gol Atlanta na época, ia para a empresa de carro zero, pegava o ônibus com office boy, ia fazer o serviço bancário, que ficava do lado da casa da gente, no mesmo bairro, e voltava para a empresa de ônibus para poder pegar o carro e ir embora para casa. Hoje, a gente, né, escutando, comentando, a gente dá até boas gargalhadas. Mas vamos pensar isso lá naquela época, e isso na prática. Como que foi, né, para você passar por essa experiência? Então, hoje a gente vê que foi muito válido, foi muito legal a gente ter passado por isso. Assim, a formação da empresa da gente, meu pai sempre conversou muito com a gente. E assim, aquilo ali não era doloroso. Eu acho que a gente também teve uma sorte de ter pessoas legais, pessoas que estavam querendo nos ensinar. Entendi. Então, o office boy que hoje trabalha com a gente até hoje, Jair, ele é um cara super legal, super descontraído, então fazia daquela experiência com a gente uma coisa legal. Então, independente do cargo, o que vale realmente são os valores, né? Sem dúvida os valores e as pessoas. As pessoas, com certeza, elas podem te proporcionar uma experiência boa ou uma experiência ruim. Entendi. Graças a Deus, ao longo de todo esse percurso aí, a gente teve excelentes mentores, sim, né? Sim. Inclusive o próprio Jair, que nos ensinou as malícias da rua, as malícias bancárias, olha só, as malícias de como lidar com aquelas situações que a gente estava vendo, os nossos lanches no meio da tarde. Foi um negócio muito bacana. Tudo uma preparação, né? Tudo uma preparação. E aí, logo depois disso, qual foi o próximo nível que vocês foram trabalhando dentro da empresa? Então, aí, após a gente rodar todos esses setores, o pai da gente, ele fez como se fosse um questionário, um questionário para que todos os gestores daquele momento no setor identificassem o nosso perfil. Né? E eles mais ou menos desenharam, eu acho que o Marquinhos tem uma aptidão mais comercial. Sim. Eu acho que o Alexandre tem uma aptidão mais financeira. Mas mesmo assim, naquele momento, por exemplo, no meu caso, que eu já tinha uma aptidão mais comercial, mais marketing, o setor estava ocupado. Eu não podia chegar e simplesmente ser imposto lá. Tinha uma equipe ali trabalhando normalmente. Né? Então, a gente foi entrando aos poucos. Né? No meu caso, a oportunidade que tinha naquele momento era trabalhar no setor administrativo, cuidando do orçamento administrativo da empresa. Então, eu nem entrei para a área que eu teria mais aptidão. Eu entrei numa vaga lá para ser assistente de uma pessoa para cuidar do orçamento administrativo da empresa da gente, que é um orçamento bem complexo, bem detalhado. O Nordeste todo, né? O Nordeste todo, e a gente precisa cuidar de várias contas, várias filiais. Então eu tive uma experiência nesse setor para depois de um tempo eu ir direcionado para o setor comercial, entrando como assistente de vendas e não uma posição de liderança. Respeitando todos os degraus, né? Todo. Por escada, degrau por degrau, interessante. Pois é, a gente foi fazendo a escadinha de uma forma bem embasada, para que quando a gente pudesse assumir uma responsabilidade maior, a gente tivesse já uma certa bagagem para poder maturidade, experiência. Sem dúvida. Marcos, e nessa toda essa trajetória, teve algum momento assim que você lembra que foi um momento mais desafiador, que você realmente precisou, que a gente chama, né, sair da zona de conforto e realmente, né, para a zona de crescimento, para a zona de oportunidade? Teve esse momento? Sim, teve alguns momentos. Né? Teve assim, a empresa estava crescendo e a gente abriu uma unidade em Petrolina. Sim. Então, depois de um certo tempo, meu pai fez uma mexida nos gestores da empresa, e ele passou o gerente que estava na filial de Fortaleza, ele enviou para Petrolina. Sim. O gerente que estava em Recife, ele colocou em Fortaleza,
Deu uma deu mexida, uma né? mexida Uhum. e disse, ó, Marquinhos, agora eu acho que você está pronto para assumir esse cargo. E ali eu gelei, né? Putz, e agora? Vou, não vou? E agora? Antes você estava ali, né, na Sim, zona de conforto, Isso, como um assistente, tendo um gestor que fazia tudo por você. E Mas isso já tinha se passado quantos anos na empresa? a gente tinha, acho que uns 5 anos de 5 empresa. anos, né? Eu acho que eram uns 5 anos, É se não me falha melhor. importante a gente ressaltar isso, porque hoje a gente vive uma geração muito ansiosa, Sem né? dúvida. Querendo que as coisas aconteçam em 30 dias, 45 dias. A gente até vê mesmo isso em vários cursos, né? Aham. Prometendo tantas mudanças de uma forma tão rápida, e a gente vê que não é dessa forma, é igual uma construção, né? Precisa tempo, olha aí, são 5 anos 5 anos. com toda uma preparação, uma metodologia de uma multinacional Isso. para daí te oferecer, né, Uma maior uma responsabilidade. maior responsabilidade. Então, E eu fiquei muito preocupado na época, porque assim, eu era muito novo sim, e eu tinha que gerenciar uma equipe muito madura, uma equipe de vendas, De venda. aqueles vendedores natos, Nato, né? aqueles casca Isso, grossa casca mesmo. grossa, E eu aham. disse, caramba, e agora? O que a gente faz? Não, mas vamos, se foi dado a responsabilidade, vamos assumir. E, como eu falei, pessoas, né? Pessoas ajudam. Então, graças a Deus, eu fui muito bem aceito pela Sim. equipe. Uhum. Pude aprender demais com eles e eles como é que a gente pode Acolheram. dizer? Acolheram, exatamente. Me acolheram muito respeitaram. bem. E aí a gente foi conduzindo os processos. Olha só, aí. e como é para você hoje, Marcos, liderar, né, uma empresa com atuação regional? Uhum. Conta pra gente poder, de fato, aqui, né, escutar algumas dicas, alguns conselhos, né? Porque a gente sabe que liderança é algo desafiador. Conta pra gente aí, como é isso? Pois é, como você falou, hoje a gente tem uma empresa a nível regional, né? Uhum. A gente tem 7 filiais espalhadas pelo Nordeste Isso, todo. A gente isso. atua nos 9 estados do Nordeste, fazendo redistribuição de produtos agrícolas e veterinários. Tem uma equipe de campo de 40 pessoas. Então, acho que tem que ser muito na conversa. Conversa, né? diálogo, Tem que ser né? muito no diálogo, tem que ser muito na orientação, tem que ter uma metodologia de trabalho, né, que você possa estar conversando com seus gestores periodicamente, que você tenha números e índices que você possa estar monitorando para poder estar orientando O sua filho é equipe. importante, mas os números Sem eles dúvida. revelam a verdade, né? Exatamente, sem dúvida. Você tem que ter esses KPIs, tem que ter Isso. o monitoramento dos números, porque senão você está navegando sem saber mais ou menos para onde ir, né? Você, eu acho que eu vou por aqui, Tá não dá. navegando né? Tem que sem ser bússola, Sem bússola. sem orientação, e a gente sabe que nem todas as vezes a gente vai descobrir, né, as Américas, né? Dessa maneira. Então tem Pois que ter é. muito cuidado com E aí a gente tem que respeitar as diferenças também, né? Por fato da gente estar trabalhando na região, a forma que o baiano trabalha é diferente da forma do cearense trabalhar, que é diferente da forma do pernambucano. Então, o conhecimento sobre pessoas, a cultura de cada cultura de cada cidade tem que ser respeitada, bem observado, tem que ser bem. Você tem que ter a mente aberta, né, para né? você gerenciar e gerir as pessoas. Olha aqui, uma coisa importante que você falou, que quando você recebeu o convite, né, você era bem mais jovem do que as outras pessoas. E além disso, o filho do dono. Né? Então, passa pra gente assim, como foi, né, como tá sendo, né, essa tua experiência, né, de levar, a gente sabe, o sobrenome do pai, né, e mesmo assim tá liderando uma equipe e a equipe tá respondendo. Fala pra gente aí algumas dicas, né, porque algumas vezes isso pode até atrapalhar, Sim. né, se a gente não souber. Se não souber, de fato, tem que trabalhar. Mas eu acho que o seu comportamento, ele diz tudo. Né? Eu acho que você tem que ter o respeito às pessoas, você tem que ter uma inteligência emocional para estar lidando com as situações. Você não pode se impor, né? Você tem que, de fato, procurar vender suas ideias. Perfeito. E sempre trabalhar na sua cabeça que, por mais que seja uma empresa familiar, é uma empresa profissional. Olha só. Você tem que trabalhar como se você estivesse trabalhando em qualquer outra empresa, e não porque é a empresa do seu pai ou a empresa da sua família. Isso pode mudar a chave de muitas pessoas.
né? É profissional acima de tudo, né? Ali total. É um negócio, né? E isso foi uma coisa muito catequizada pelo pai da gente. Entendi. Que sempre verbalizou dentro da companhia que ali não tinha filho de dono, que ali tinha que se respeitar as hierarquias da empresa, os processos, os procedimentos. Então, sempre foi feito dessa maneira. Respeito, né? Respeito, sem dúvida. Certo? E qualquer situação que houvesse vamos dizer assim, que você quisesse impor alguma coisa, sempre seria respeitado o procedimento da empresa, desde o vigilante até o maior cargo de gestão. A gente percebe, escutando aqui, bastante alinhamento né, em relação à gestão, né, do seu pai, do Marco Madeira. Mas fala pra gente assim, a gente sabe que também são gerações e gerações, né? O seu Marco Madeira, né, com toda a sua bagagem e experiência, mas aí chega Marquinhos, né? Um cara mais jovem, né? Com olhares diferenciados, com um setor, né? Que a gente sabe que é o setor de marketing, um setor com bastante inovação, invenção. Fala assim, como conciliar né? Essas raízes, né? Com essa questão mais inovadora, principalmente essas questões tecnológicas. Fala que como é essa conciliação lá dentro. A gente falando assim parece que é tudo a mil maravilhas, né? Que não acontece nada, né? Que todo dia tá todo mundo tranquilinho, não tem uma discussão. Imagina. Nossa, que empresa ótima, mas a gente sabe realidade que não é bem assim. É lógico que ao longo do processo a gente procura discutir de forma profissional. Sempre levando ao fato de você vender as ideias. Perfeito. É aquele negócio, assim, nesse sentido... A gente teve um gestor, meu pai, por ter uma escola e ter uma mente boa nesse sentido, ele sempre foi muito profissional quanto a isso. Então, logicamente, tiveram as discussões e tiveram as discordâncias. E que é bom que tenha, né? Porque aí dali saem algumas ideias, algumas... né, provocações para melhorar. E no caso da gente, além disso, ele sempre queria estar testando os nossos limites e sabendo o que a gente poderia dar a mais para a empresa. Né? Isso era uma coisa bem interessante também que ele fazia nesse processo e faz até hoje, porque ele continua na empresa. Né? Mas o que a gente aprende é que a gente tem que, cada vez que a gente vai apresentar um projeto, a gente vai apresentar uma ideia, a gente tem que estar embasado, porque ele vai perguntar, ele vai questionar e você tem que ter as respostas para que você passe confiança daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer implementar. E ele pergunta mesmo. E ele pergunta. Pergunta, ele testa. É verdade. E aí a gente assim, apresenta os fatos, né? Dos fatos. E quando eu digo que a gente teve sorte nesse sentido, é porque ele arrisca também, sabe? Ele deixa também a gente... Ele consegue entender essa questão de geração e deixa com que a gente também faça algumas inovações que às vezes ele não concorde, mas ele nos dá espaço para poder experimentar. Sem dúvida, só para poder experimentar. Essa é a experimentar de forma responsável, né? Sim. Então conta, Marcos, para a gente assim, porque a gente sabe que é um tema, né? Algumas vezes a gente vê muito estresse, né? Quando fala de sucessão familiar, empresa familiar. Se você pudesse passar para a gente um conselho em relação a isso, né? Você que está nos assistindo e algumas vezes até está pensando em desistir da empresa porque não está conseguindo uma boa sucessão, né? Ou está passando por alguns, eu não digo conflitos, porque conflito é algo bom. Eu digo confronto, porque confronto é quando não tem um progresso, né? E sim um regresso. Fala pra gente um conselho que você pode deixar aqui pra gente, né? Sendo exemplo de uma empresa bem sucedida que vem crescendo, né? Até surgindo novos negócios. Sim. Uma grande lição que a gente tem dentro da empresa e que foi nos ensinado até hoje é trabalhar com projetos. Certo. Então, a gente sempre procura fazer um exercício. Daqui a 5 anos, onde é que a gente vai estar? O que a gente vai querer fazer? Aonde a gente vai querer estar? A partir do momento que aquele projeto é concebido, é contemplado, por
Por exemplo, a gente está trabalhando agora no projeto 2030. Sim. Né? Então, a gente está fazendo alguns exercícios do que a gente quer ser em 2030. Já é uma visualização, né, de lá, uma visualização. Então, a partir do momento que aquela equipe ela concorda com aquilo que está escrito, aonde você quer chegar, então todas as discussões elas ficam mais, vamos dizer assim, mais orientadas. Porque já tem uma visão. Exatamente. Vê só, se a gente está discutindo por quê, isso vai nos levar até lá. Esse é o caminho que a gente vai levar. Lógico que todos os projetos vão ter ajuste. Todos os projetos... Aí tem a flexibilidade, né, para poder ter. A gente trabalha no Brasil, né, amigo? Aí o negócio aqui... Aqui o negócio mexe muito, né? Todo ano uma coisa é diferente da outra. Então, assim, esse eu acho que é um dos principais ensinamentos. Não só profissional, como a própria vida pessoal, né? Onde é que você quer chegar daqui a 5 anos? O que você quer ter? O que você quer ser? E aí você tem uma motivação para acordar, né? Para ir lá, para trabalhar, isso aí ajuda muito. E quando você fala isso, Marcos, sobre projeto, é algo que deixa até a gente animado, entusiasmado, porque nós que fazemos parte aqui do CCE e também fazemos parte do Mobile Business, que é um novo projeto de inovação, de graduação que a gente está lançando aqui no Nordeste, todos os alunos, né, quando eles chegam aqui na nossa instituição, a primeira pergunta que a gente faz é justamente essa. Qual que é o teu projeto? Né? Como você quer estar daqui a 3 anos? O que você quer resolver? Então, diferente de outras instituições, então todos os alunos, todos os nossos clientes, parceiros, eles vão ser orientados para chegar a um determinado objetivo. Né? Isso motiva, né? E você falando aí, né, uma empresa de sucesso com 37 anos. Vamos fazer 38 agora em setembro. Em setembro, né? Então, que vem fazendo isso e vem dando certo, isso fortalece, Marcos, o nosso projeto, né, que hoje eu apresentei para você aqui a grade curricular. Sim, muito interessante. Se você puder falar um pouco qual foi sua visão, né, como você entendeu bem o projeto, o seu depoimento, né, como um gestor, é importante para a gente. Pois é, eu fiquei realmente impressionado. Tá? Eu nunca tinha visto isso, pelo menos aqui em Recife. Isso mesmo. Eu acho que é algo bastante inovador e eu acho que é o que o mercado está precisando. Precisando. É uma grade de um curso realmente voltado para business. Perfeito. Uma coisa totalmente diferenciada de uma universidade, por exemplo, como eu fiz de administração há um tempo atrás. Pelo que a gente estava vendo ali, inclui matérias como tecnologia, como comunicação, vendas, marketing, operação, né, como a empresa vai funcionar. Ou seja, tudo que de fato a gente precisa. Pois é. A gente vai olhar ali. Então, realmente uma coisa diferenciada e com certeza vocês vão ter sucesso, porque é o que o mercado está precisando. Vocês vão preparar profissionais para um mercado tão desafiador aí na frente. Joia. A gente fica feliz em escutar, né, com todo o seu gabarito. E isso é educação que transforma, né? E para você, assim, eu vejo que na tua trajetória, né, além da tua graduação, né, você participa de vários congressos, de várias capacitações. Como você enxerga a educação, né, em função do desenvolvimento empresarial? Ela é muito importante desde que seja feita da maneira como vocês estão propondo aqui agora, ou seja, de uma maneira objetiva e de uma maneira que vai ser aproveitável. Né? A gente vê hoje que muitas pessoas saem da faculdade, só que a bagagem acadêmica ela está ajudando pouco no mercado de trabalho. É verdade. E isso precisa ser mudado. Como a gente estava conversando, precisa se modernizar. A gente precisa pegar pessoas que já têm uma certa vivência. Então, um negócio que vocês estão fazendo desse, que vai gerar experiências, que vai gerar conhecimento do que realmente vai ser aplicado, é o que realmente as empresas precisam. Porque senão, o que acontece? Vai para a empresa tem que continuar treinando, continuar... Né, e algumas vezes a gente não tem tanto tempo, né, para fazer isso. A gente sabe que é importante o programa de estágio e tudo, só que a empresa é aquela coisa, tem hora que ela está no jogo, ela está no clássico, então precisa de um jogador já bem treinado. E é isso que a gente vai buscar fazer aqui no curso, porque o curso ele é prático. Né? Porque se for só teoria, a gente vai no YouTube. Né? É um bate-papo desse que a gente vai ter aqui dentro da instituição,
Você, um cara que traz aí pra gente a importância de passar por todos os setores da empresa, a importância de vivenciar um intercâmbio. São coisas assim que algumas vezes a gente não escuta na faculdade, né? Não tem isso, e quando chega na hora de assumir um cargo e não ter isso, faz falta, né? Faz falta. Faz, né? sem dúvida. E assim, a empresa ela vai fazer a parte dela, que é ensinar todos os processos, Sim. procedimentos, a cultura, os produtos, a parte técnica, enfim, mas a pessoa chegar numa empresa para a empresa ensinar tecnologia, ensinar a se comunicar, né? Ensinar sobre empreender. Não, acho que se a pessoa já vier com isso... É verdade. Tem uma palavrinha que chama do soft skill, né? Que são as habilidades, né, interpessoais, que isso é importante que a gente já tenha desde novo. Sim. Né? Desde novo, eu vejo que a educação está passando por esse processo de transformação. Né? Acompanho meu filho, tem 10, 11 anos e já está começando a ter cadeiras de empreendedorismo, né? Apresentando o trabalho, porque se a gente não consegue comunicar nossas ideias, a gente não consegue propagar e nem crescer. Quanto que a comunicação é importante, né? Sem dúvida. E assim, as gerações também, né? Provavelmente não. A minha geração já, os 44, 45 anos, já está tendo que lidar com a geração de 20, 21. A forma de vender é diferente. É diferente. Então, eu pegava um carro com um vendedor sem ar-condicionado, tinha que rodar porta a porta, convencer o pessoal a comprar. Hoje em dia não tem mais isso. É verdade. Ainda tem esse tipo de vendas, sem dúvida, mas... Pô, a internet está aí para... Todo mundo já sabe o que está acontecendo. Olha, na eu não internet. sei se é da sua época, mas tem uma tecla no computador que se chamava F5. Que era para a gente atualizar. Né? Então, o mobile business, eu falo que é essa tecla que vai atualizar, né, o empreendedor através de quê? De ferramentas tecnológicas, de ferramenta de negociação, e também de estratégias de negócio. Né? Porque não adianta a gente ser um expert em tecnologia. A gente estava hoje com o pessoal da Coca-Cola, ele disse assim, eu sou responsável pelo setor de tecnologia, mas se eu não entender de negócio, a minha tecnologia não ajuda. Sim. Então, que é uma ferramenta. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Perfeito. Que vai potencializar o que você já sabe. Então, essa integração que a gente entende que é justamente uma combinação do futuro. E falando de futuro, quais são os novos projetos da empresa Nordeste Tacada, essa empresa que tem raízes aqui no Nordeste, mas que sempre olha para voos rasantes? Então, como eu estava te falando, a gente está escrevendo, né? A gente precisa entregar o projeto agora no mês de agosto, projeto para dizer para o nosso pai, para o nosso CEO, isso aí. para onde a gente está indo, para onde a gente vai levar a empresa. Perfeito. Estamos trabalhando nisso, estamos estudando várias possibilidades, porque tem que ter um estudo bem feito de para onde a gente quer ir, seja a expansão, seja novas linhas de produtos, seja ampliação da equipe de vendas, enfim, a gente introdução ainda mais de tecnologia nos processos da empresa. E é uma projeção de 6 anos. 6 anos. 2030. Na verdade, a gente trabalha com 5, né? Porque esse ano a gente está fazendo e para ele começar a rodar a partir do ano que vem. Perfeito. Exatamente. E aí a gente passa por todos os setores da empresa, porque, logicamente, aonde a gente quer chegar vai precisar melhorar a parte estrutural, vai precisar parte de máquinas, de tecnologia, enfim, de várias coisas. Então, todo um ecossistema, né? Todo o ecossistema. É um projeto robusto, é um projeto grande, é um projeto que realmente vai nos levar para outro patamar, então ele precisa ser bem embasado, bem estudado, para que a gente possa fazer um negócio bem feito. E como eu falei, a partir do momento que ali está escrito e todos estão de acordo, aí, amigo, todo mundo é numa direção só para que aquele negócio dê certo. Já tem uma rota, já tem uma né, rota. que aí consegue passar por turbulência, né, mas sabe onde quer... Aonde quer chegar. Sem dúvida nenhuma, a gente vai nesse caminho aí e a partir do momento que todo mundo assinou, aí vamos todo mundo dar as mãos e vai junto naquele caminho. Coisa boa. Fazendo os ajustes necessários. Sim. E você lá começou com quantos anos? Eu comecei com 18. Então, vamos fazer agora aqui uma reflexão. Imagina agora, né, você dando um conselho para uma pessoa que está começando com 18 anos.
Que conselho você daria a essa pessoa? Que pode ser que esteja nos assistindo hoje um jovem, né? O que é que você diria para ele? Eu diria que tem que ter paciência, tem que respeitar os processos, tem que passar pelos setores, pelas etapas, Sim. né? Quanto mais você conseguir aprender nesse período, vai ser melhor. Tem que dar uma acalmada na ansiedade. Eu sei que é difícil, mas tem que acontecer, é verdade. né? Todo mundo quer as coisas muito rápidas. Mas às vezes você está jogando fora uma oportunidade de ouro por não ter paciência de estar esperando o processo de amadurecimento. Perfeito. É uma coisa necessária. No mundo dos negócios é necessário. Você não consegue, com 20 anos, ser um gestor capacitado sem ter passado por experiências, você tem passado pelo processo. É uma construção, né? É uma construção, sem dúvida. Perfeito, perfeito. Então, se eu pudesse dar um conselho, tenha paciência, questione as pessoas, né? Eleja um mentor para que você possa estar lhe orientando, direcionando. E você respeitar o processo. Dicas de ouro, tá, pessoal? E aproveitando você aqui, e se você fosse deixar um conselho para uma pessoa que tem 40 anos, que está buscando expandir a empresa, ou algumas vezes está buscando uma atualização, o que é que você diria, né, com toda a tua experiência para essa pessoa? Sem dúvida, aprender essas tecnologias que estão chegando, já estão maduras aí no mercado. Tem que dominar a rede social, né? Tem que aprender e dominar essa tal da inteligência artificial. Que é tão nova para a gente aí, verdade, mas que vai trazer boas ferramentas, porque isso tudo são ferramentas que vai potencializar o seu negócio, né? Então, estudar, né? O conselho é estudar, é buscar, não parar, né? Até a forma de você gerir pessoas, você tem que estar fazendo curso para se atualizar. Né? Tem que estar atualizado, né? As gerações são diferentes, as pessoas vão mudar, os comportamentos das regiões vão mudando. Então, a gente não pode parar de estudar, seja ela na parte de pessoas, seja ela na parte de tecnologia, na parte de gestão, porque... a gente que gosta... Agora mesmo eu estou fazendo um curso de CEO, onde a gente está revendo matérias como finanças, como liderança, como estratégia, e quanta coisa nova tem, e quanto é bom você trocar experiência. Até deixa a gente mais jovem, né? Total. Você fica mais motivado, você fica mais empolgado com as coisas, você consegue, ali naquele ambiente, também entender que as pessoas têm o mesmo problema que você e você está trocando uma ideia com aquelas pessoas ali. Não estou sozinho nessa situação. Não está sozinho, você recebe vários insights. Perfeito. Então, essa busca de conhecimento, ela sem dúvida... E não espere só a empresa, não. Invista em você também. Pois é. Você que também separe um dinheiro para você investir naquilo que você acha importante para você. Não espere, porque às vezes a gente tem essa cultura... se a empresa não me pagar, eu não faço. É verdade. Então, seja você o seu próprio negócio. Totalmente. Né? Na hora que você entende isso, a gente cresce independente, né, de onde a gente esteja. Com certeza. Né? Porque a gente está investindo na gente, e aí se eu passo na Nordeste Destacado, eu deixo o meu legado, se eu vou para outra empresa também. Então, quando a gente entende isso, a gente deixa de ser egoísta. Né? A gente também está investindo na gente até para doar para o outro e fazer o outro melhor. Eu acredito que assim as empresas podem crescer de uma forma mais coletiva, né? Sem dúvida. Se aquela empresa que você está, ela não está visualizando o que você está fazendo, não tá, mas pode ter certeza que o mercado está fazendo isso. Não vai ser um dinheiro jogado fora. Como você falou, você vai estar investindo em conhecimento. Isso. Aquilo ali não se apaga. Não se apaga. Você vai conseguir usar ele através da sua experiência, na atividade que você esteja fazendo. Então, invista em você também. Não espere só pela empresa e não deixe de estudar. Porque tem muita coisa nova aí no mercado e por vir também. Né? Eu lembrei agora de um professor meu, né, de literatura aqui de Recife, né, Tomás Maciel. Isso faz alguns anos. Ele dizia o seguinte: olha, podem tomar tudo de você. Tudo. Mas ninguém toma o seu conhecimento. Porque é algo seu. E aí você leva onde você estiver, né? É um grande patrimônio. Agora precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de investimento. Algumas vezes precisa parar um pouco, né? Feito vocês estão agora, para poder
aprender aqui com o diretor de marketing da Nordeste Atacado. E a gente agradece, né, a sua audiência, agradece também aqui, Marcos, né, o teu tempo. A gente sabe uma rotina, né, de viagens, né, de compromissos, e você reservar esse tempo aqui para a gente aqui do CCE. A gente fica muito grato. Também agradecemos a Nordeste Atacado, né, por ter, né, liberado, né, você aqui. Então, a gente também manda um abraço para o nosso amigo Marcos Madeira, né, Xandoca, Marcelo, a equipe inteira, equipe boa. E a gente deixa aqui, né, as palavras finais para você, né, utilizar da melhor maneira. Agora está contigo. Foi muito bom o bate-papo, Romero. Obrigado pelo convite. Eu acho que essa troca de experiência, como eu comentei, ela é muito importante e eu tenho aprendido muito com isso. Por isso que eu tenho feito até cada vez mais, porque eu estou vendo como é importante para mim e como é importante você passar essa mensagem, porque você pode despertar algumas coisas nas Quantas pessoas. Quantas lições, viu, hoje, viu? Lições e insights, aquilo que experiência, né? Nada mais é do que a gente está falando, do que a gente viveu. Perfeito. E com certeza alguém pode estar nesse momento passando pela mesma situação e uma mensagem ter ajudado a resolver aquele problema ou enfim, aquela questão. Então, obrigado por essa conversa, foi muito legal. E minha mensagem final é aquela, né? Estudem, né? Não deixem de estudar, porque o negócio com certeza não é desperdiçado. Olha aí, que coisa boa. Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Aproveita, né, esse nosso podcast, comenta, compartilha, né, e fica registrado aqui mais um episódio, né, aqui no Mesa CCE. Agradecimento do CCE e do Mobile Business. Obrigado. Valeu, gente.